Boa noite, internautas. Boa noite, Adonis. Tá? Boa noite a todos que, mais uma vez, nos acompanham aqui no Papo de Biólogos. Este que é o episódio número 1 de 2021, né? Tivemos aí um recesso aí de alguns meses, de 2 meses, mas já estamos voltando e a temática, né, é a mesma aí, tá? Que é a questão da pandemia, né? Adonis viu ali porque ele tirou aí esses 2 meses de férias merecidas, mas agora estamos voltando aqui com o nosso programa, nosso debate de sempre, né? E aí, como eu estava falando, né, mais uma vez, a pandemia do Covid-19, a possível segunda onda aqui no Brasil, né, que agora já nem se discute mais, né, se foi segunda onda ou não, mas devido ao agravamento, os recordes no número de mortalidades diárias, né, no número de casos, questões críticas, né, que vem agora de maneira mais geral, mas há um mês atrás envolvia mais um ou outros estados ali específicos, né, o que já adiantava como seria o nosso mês de março com relação à pandemia aqui no Brasil, né, a questão das vacinas que chegaram, mas apesar da diversidade ali de marcas, não se tem ali ainda aqui no Brasil em números considerados suficientes para tranquilizar a população e conter esse avanço da pandemia, né, o surgimento das novas variantes e principalmente as variantes brasileiras e suas implicações aí à saúde, do ponto de vista da capacidade de patogenia e até mesmo de virulência do Covid, né? Vamos também, antes de passar a palavra para Adonis, vamos também falar um pouquinho dos sintomas, da prevenção, né, que parece ser um assunto repetitivo, mas que, diante de uma pandemia, né, tão dinâmica, né, sempre se tem algo novo a se atualizar ali em relação à sintomatologia e nunca é ruim, né, você também aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância ali das medidas de prevenção, né, falar um pouquinho também sobre os possíveis tratamentos e, claro, as vacinas, tá bom? Então, antes disso, né, sim, e o perfil epidemiológico, que já é um clássico aqui do Papo de Biólogos, também vai ter. A Adonis já preparou, já está tudo certinho ali para a gente fazer essa atualização, tá? Mas agora eu quero passar a palavra para a Adonis, né, aí descansado dos seus 2, 3 meses de férias, né, e aí, Adonis, fica à vontade aí para complementar os internautas e falar aí das suas expectativas para esse segundo ano do Papo de Biólogos. Com você agora. Então, boa noite, Jean Anderson, boa noite a vocês que estão assistindo o programa. A gente está aqui voltando no ano de 2021 e a expectativa aqui do Papo de Biólogos, pelo menos para mim, é continuar informando vocês, né? Principalmente com relação à pandemia, que continua, infelizmente, estamos agora no pior momento da pandemia. A expectativa que eu tenho pessoal é que a vacinação avance muito, né? Está aí com o mês de abril previsto para começar a produção da Fiocruz em quantidades altas e a gente espera que a vacinação cada vez mais aumente, né? A gente espera como brasileiros que mais pessoas sejam imunizadas. E agora é hora da gente manter as medidas que a gente já sabe que funcionam contra o coronavírus, não ficar esperando a medida do governo federal, a gente fazer nossa parte, né, como cidadão, e esperar que venham dias melhores, né? E a gente aqui no Papo de Biólogo sempre informando vocês e tratando de assuntos atuais, assuntos relevantes da biologia. Então, acho que é isso. Então, né, pegando aí um gancho nas palavras de Adonis, que mais uma vez ressaltou a necessidade de proteção e de um trabalho em equipe, né, tanto o governo quanto a população, de um modo geral, né, no combate dessa pandemia muito complexa e muito intensa, né, e importante do ponto de vista de saúde coletiva. Preciso dizer, né, que até o momento a doença mais importante nesse século a nível de saúde pública. Bom, como eu falei, né, é sempre importante a gente retomar o papo de biólogos com algum tipo de atualização. Então vamos seguir ali, né, uma ordem. Vamos falar primeiro da questão dos sintomas, né? Como é que estão os sintomas da Covid? Ainda pode-se dizer ali que é uma doença só respiratória e aguda, né, e severa,
ou algo mais? Bom, né, nas minhas conversas aqui com Adonis, né, nós temos uma opinião parecida quanto a essa parte da sintomatologia. Né? Pode-se dizer que, à medida que novas variantes vão surgindo, à medida que os meses vão passando e o vírus vai sofrendo essas modificações genéticas, a sua capacidade também de infectar mais células e também infectar outros órgãos extrapulmonares também pode aumentar, né? E em relação ao coronavírus, isso aconteceu. Então, assim, eu vejo hoje, né, e acredito que a Doris também, vê o coronavírus muito mais como uma síndrome, embora do ponto de vista ali, né, taxonômico, ainda o coronavírus seja um SARS, né, vírus relacionado com a síndrome respiratória aguda e severa, mas do ponto de vista clínico e sintomatológico ele já se comporta muito mais como uma síndrome, né, que é a tradução para o conjunto de sintomas. Então, a partir do momento que você tem sintomas em diversas partes do corpo, em diversos órgãos, né, então a doença se torna do ponto de vista clínico, sistêmica. E, portanto, a palavra síndrome, a meu ver, pode ser bem empregada. Né? O que aumenta ainda mais a importância pública, né, da doença. Bom, inicialmente, né, os sintomas mais clássicos, a questão da tosse seca, febre, cansaço, falta de ar, né, e esses que são os sintomas que talvez evoluam mais rápidos e demande toda essa preocupação em relação à UTI, leitos, respiradores, né, oxigênios, então toda essa fama relacionada à questão do coronavírus. Porém, com o passar do tempo, o vírus mostrou ser capaz de causar complicações também em outros sistemas, né? Sistema nervoso, trazendo complicações em relação à parte sensorial, né? Podendo afetar ali olfato, paladar, mostrou complicações também a níveis neurológicos em pacientes já internados ali em UTI, né? Houveram muitos casos também de complicações cardiovasculares, levando ali à formação de tromboses, coágulos, né? E outros problemas cardíacos, tá bom? E outros sintomas também intestinais, né? Além de conjuntivite, tá? Então, você tem sim, e mais recentemente, em algumas populações, chegando até a faixa ali de 20% das pessoas contaminadas apresentarem esses sintomas, são os sintomas dermatológicos, com a formação de placas, manchas vermelhas, irritações, nódulos, vesículas da pele. Então, é muito parecida com o que acontece em outras viroses. Então, não só os sintomas respiratórios devem ser levados em consideração, mas também sintomas de dor, forte cansaço, né, algum desconforto corporal, né, conjuntivites, como eu falei, e também agora alguns sintomas de irritações ali da pele, né, algumas dermatites também podem ser, dependendo da situação, motivos de se investigar e de se aplicar ali o teste para coronavírus SARS-CoV-2, né, de maneira mais específica. Tá bom? Então, devemos ficar atentos a todos esses processos, ok? O próprio Ministério da Saúde disponibiliza lá em suas páginas essas informações mais atualizadas, tá? Então, para mim, eu tenho abordado já como uma síndrome essa questão dos sintomas relacionados a coronavírus, tá bom? E Adonis, e você? O que é que você acha aí? O que é que você tem lido? Eu brinquei aqui de que você ficou esses 2 meses aí de recesso, mas eu sei que nesse período você manteve ali a atualização diária ali, praticamente dos gráficos, e foi se atualizando bastante, né, sobre essa parte, então fica à vontade para falar. Janderson, realmente essa questão da Covid ser uma doença sistêmica, né, é algo que a gente tem visto bastante na evolução das informações que a gente tem sobre o coronavírus. É uma doença que você tem ali complicações até neurológicas, cardíacas, renais. Inclusive, recentemente, né, a gente viu que morreu o Major Olímpio, senador da República. Ele teve morte cerebral, né, justamente por complicações do Covid-19.
Então a gente tem que se preocupar mais ainda, não ficar apenas achando que só quando tiver a falta de ar que a gente vai achar que é Covid, né? A gente tem que ficar atento a todos esses sintomas anormais que a gente vai ter. Sabemos que nós normalmente não devemos ter sintomas nenhum relacionados a doenças. Se a gente tem algum sintoma como diarreia, como dermatite, como você falou, inflamação na garganta, a perda do olfato, perda do paladar, outros sintomas que fogem do normal, do que a gente está acostumado, a gente tem que suspeitar do Covid, porque a gente está em uma pandemia, e a gente está em uma pandemia com altíssima taxa de transmissão e uma altíssima taxa diária de novos casos. A gente tem que suspeitar, estar atento a essas novas informações que surgem sobre a doença e também as novas variantes, né, que é um gancho que a gente vai pegar agora para falar das novas variantes, e justamente por as novas variantes terem mutações, as variantes preocupantes, porque a gente sabe que tem novas variantes o tempo todo, né? Mas as preocupantes que têm mutações na proteína spike do coronavírus, a proteína que faz com que o vírus penetre a célula, elas fizeram com que o vírus ficasse mais virulento, né? Quando o vírus entra na célula, ele se multiplica mais rápido, ele gera cargas virais mais altas e, consequentemente, cargas virais mais altas atacam mais órgãos do corpo, o que faz com que a gente tenha esses sintomas mais gerais, né? Como uma doença sistêmica, realmente. Então, foi bom você ter falado nesse assunto aí para a gente ficar atento à evolução do conhecimento sobre o vírus e sobre a pandemia, né? Isso mesmo, Donis. Quando nós temos mutações, né, a esse nível de afetar a principal proteína, que é a porta de entrada ali para o vírus na nossa célula, que é a proteína spike, como você citou, isso traz implicações, né, não só no aumento da quantidade de células infectadas, mas também na diversidade de células infectadas, né, no que diz respeito ali ao fato de que diversos órgãos possuem lá os receptores para a enzima ECA2. Então, você tem agora, né, com essas variantes, uma quantidade maior de células infectadas, uma quantidade maior de vírus sendo replicados e, consequentemente, aumentando ali a carga viral, né? Para quem não sabe, né, não era da área da saúde, quando a Adonis se referiu à carga viral, é a porcentagem, a quantidade ali mensurada do vírus que vai estar presente ali já fora da célula, né, principalmente no sangue, se espalhando pelo corpo com as réplicas do vírus. E aí o que acontece também? Há essa implicação para o próprio paciente, de que mais células vão estar contaminadas, mais réplicas virais tem ali, a sintomatologia dele pode se agravar, mas também em relação ali às partículas virais que ele vai estar eliminando do corpo, né, em um espirro, em uma tosse, vai ser maior também. Então isso também demanda, do ponto de vista coletivo, um maior cuidado no sentido de prevenção, tá? Porque se internamente para o indivíduo tem todas essas complicações e preocupações de virulência e patogenia, como a Donis falou, para quem está ao lado, convivendo com essa pessoa infectada, há também uma preocupação maior, porque agora a pessoa vai estar eliminando uma quantidade maior de vírus por vez, né? E aí vamos novamente ressaltar a importância de quando se tem epidemias, de todo o processo de educação sanitária, né? E nesse momento, podemos pensar em atitudes mais efetivas, a questão de se manter o distanciamento, né? O uso da máscara, lembrando ali que a máscara, de maneira isolada, não é o salvador da pátria, né? Ela é mais uma ferramenta que deve ser usada associada ao processo de distanciamento social e, principalmente, ao processo de higienização das mãos, né? Que deve ser feito ali com água, sabão, detergentes, e se não houver a possibilidade de nenhuma dessas três coisas, que se use também, ou que se acrescente também ali o uso do álcool em gel ou de outra substância esterilizante. Tá? Lembrando, né, quais são as maneiras de se contrair esse vírus. Contato muito próximo com alguém que está ali infectado e está tossindo, está espirrando, então, se você pode estar muito próximo ali dessa pessoa a ponto de inalar, né, o vírus que ela está eliminando ali do corpo, ou então as gotículas, elas são expelidas pela tosse, pelo espirro, tá? Elas geralmente são mais pesadas do que o ar.
então elas tendem a cair e se depositar no chão ou sobre objetos. E aí pode acontecer de você tocar em algo que está contaminado e aí levar essas mãos para o olho, para o nariz, para o ouvido, para a boca, e aí acabar se contaminando. Então, qual é a dica aqui? Tá? Mais do que nunca, mantenha-se ali o distanciamento, associe esse distanciamento também ao uso ali de máscaras. Claro que existem tipos diferentes de máscaras e para cada situação. Tá? Então, a máscara em si não garante que você possa estar próximo ali, desobedecendo esse distanciamento. Associe também o uso da higienização das mãos e jamais, em hipótese alguma, levar ali a mão ao rosto, tá? Porque é aí que o vírus penetra no corpo, tá? Então, não esqueçam disso. Evitem ao máximo levar a mão ao rosto. Se não tiver jeito, higienize as mãos antes. Tocou em algum objeto novamente, as mãos precisam ser higienizadas. O que pode estar acontecendo, né, tirando aquelas pessoas que vão estar aglomerando ali em festas, quem depende do transporte público muitas vezes fica ali em situação de vítima mesmo, né, vítima daquela aglomeração, porque precisa se deslocar, tem que trabalhar todos esses processos. Então, tirando essas situações de aglomeração direta, muitas vezes as pessoas podem se contaminar em momentos que acham que estão protegidas e acabam relaxando, né, e vacilando, e aí pode se contaminar em um local que ela nem imagina. Tá? Então, objetos que sejam trazidos da rua, né, cuidado com maçanetas, ou seja, principalmente em locais públicos, né? Tocar em algo que alguém pode ter tocado ali nas últimas horas e você não sabe se aquela pessoa higienizou, se estava com o coronavírus ou não, tá? Então, de qualquer maneira, essas ressalvas sempre tão importantes. Não esqueça da questão da educação sanitária. Ela ainda é uma ferramenta importante. Antes de passar a palavra de novo para você, Adonis, eu quero aproveitar aqui porque assim, nós temos às vezes a mania, né, de focar demais em um conceito ou em uma ferramenta, né, como se algo fosse 100% o salvador da pátria e a outra coisa não tivesse mais importância. Devemos lembrar que as doenças são multifatoriais, como a gente está sempre lembrando aqui. Né, e quanto mais complexas forem as doenças, mais multifatoriais elas são. Então, o combate também precisa associar diferentes ferramentas. Né? Aquela estratégia na qual você busca múltiplos recursos para se combater determinada doença, tende a um êxito maior. Então, eu vejo muitas pessoas focando só na questão da vacina, tá? E esquecendo da sua responsabilidade quanto à questão da prevenção e da educação sanitária. Tá? Então, devemos imaginar a vacina como um importante aliado das medidas preventivas, tá? Mas não uma substituindo a outra. Então, como eu falei aqui, né, acho que eu falei no início, né, a vacina, do ponto de vista da saúde pública, ainda é, né, o recurso para imunização adquirida artificial mais preciso, porque ali você, uma vez que as medidas de prevenção falhem e o indivíduo entra em contato com o vírus, você está educando imunologicamente ali com a vacina aquele organismo a responder e se defender ao invasor. Mas isso não exclui a importância das medidas preventivas de isolamento, de distanciamento, é um termo melhor, de higienização das mãos, né, no sentido de evitar a proliferação, né, de evitar que você funcione como um vetor que saia levando esse vírus por longos períodos de tempo e espaço, né, fazendo com que ele circule ali de maneira mais intensa onde localizado. Tá? Então, o ideal seria você juntar, né, vacina, proteção interna, educação sanitária, higienização, proteção externa, ambas proteções coletivas também, né? Porque quando você vai somando, aí você tem uma proteção populacional, e não esquecer também das medidas de políticas públicas, né? Também, então, acaba sendo uma tríade, né? Governos, ciência, com a sua investigação epidemiológica e gerando ali fármacos, seja para imunização
ativa, como a vacina, seja para imunização passiva, como os soros anti-Covid, que vamos falar daqui a pouco, né? Seja com medidas paliativas, através de medicamentos para dar um suporte de vida até que o corpo reaja e gere seu próprio processo de imunização. Tá? Mas há também a participação populacional, né? Na parte que te cabe, e é uma porcentagem muito grande. Nós, como populações, somos atores muito importantes, somos protagonistas também nesse processo, e também, claro, o papel do poder público, né, nas suas diversas esferas, e também em sincronicidade, né, deveria ser com os órgãos de saúde também internacionais. Tá? Então, quero passar a palavra para a senhora, Dani, fique à vontade aí para fazer a síntese disso, acrescentar mais informações, tá? Com você, fica à vontade. Sim, eu acho interessante você ter trazido essa questão da variedade de maneiras de você combater o vírus, né? Não adianta só focar em uma maneira de combater o vírus, tem que ter toda uma coordenação de fatores ali para barrar a transmissão, barrar mortes, barrar o surgimento de novas variantes. Porque, por exemplo, um fator relacionado à vacina é que esse cenário onde as pessoas estão sendo imunizadas e muitas delas já estão achando que já estão imunes contra o coronavírus só a partir da primeira dose, e essas pessoas estão relaxando os cuidados, é um cenário propício ao surgimento de novas variantes, porque a pessoa que teve contato com o estímulo imunizante da vacina, ela ainda vai levar algumas semanas para poder ter uma imunização completa. E isso depois da segunda dose, né? Para as vacinas que exigem a segunda dose, que são a maioria. A única vacina que a gente tem aí que precisa só de uma dose é a vacina da Johnson Johnson. Mas, então, depois da segunda dose, a pessoa vai ter que esperar ainda algumas semanas até que ela fique imunizada. Mas ainda assim, é bom que ela mantenha o isolamento social e o distanciamento das pessoas, porque a pandemia não acabou ainda, né? Mas enfim, as pessoas estão se imunizando, muitas estão saindo normalmente, e aí esse corpo que não gerou ainda uma resposta imunológica suficiente para combater o vírus entra ali naquele organismo, encontra um cenário onde ele não é totalmente combatido porque ainda não tem anticorpos suficientes, e aí esse vírus, na multiplicação dele, pode sofrer mutações, e essa mutação pode se proliferar, justamente porque encontrou ali um terreno onde ele não foi totalmente combatido ainda pela imunidade completa que a vacinação pode gerar. Além disso, né, a gente vê aí preocupação das pessoas com as vacinas. Ah, essa vacina, qual é a eficácia dela contra a nova variante? Inclusive, eu tenho feito vídeos sobre isso no meu canal. Várias vacinas já fizeram testes contra as novas variantes para saber qual a eficácia dela frente às novas variantes preocupantes que a gente tem aí. Mas eu quero lembrar que a vacina, mesmo com a nova variante, ainda que ela perca ali um pouquinho da eficácia geral, ela vai manter ainda a eficácia alta contra internações e mortes, né? E essa é um objetivo principal da vacinação, né? A vacinação tem dois objetivos principais. O primeiro é você reduzir internações e mortes, que seria esse efeito primário da vacinação. E o segundo efeito é você atingir a imunidade de rebanho. Só que para você atingir essa imunidade, precisa de vacinação em massa, precisa realmente de uma parcela muito grande da população que seja imunizada. Então, o efeito primário que vai ser de aliviar o sistema de saúde, aliviar a ocupação de leito, aliviar o uso de medicamentos que já estão em falta, né? A gente vê aí que já está em falta o kit de intubação, que são medicamentos como sedativos, relaxantes musculares que são usados para intubação, já estão em falta, e o governo federal tem que providenciar isso. Então, as vacinas têm esse efeito muito bom, que é de dar uma baixada no colapso, né? Dar uma baixada nas mortes. E essa preocupação das pessoas, né, de que a vacina é contra as novas variantes, mas eu quero lembrar que a vacinação sempre vai ser a nossa maior arma contra o coronavírus, mas lembrando que aliado
com todas as outras medidas que Janderson falou. Não vamos relaxar o isolamento social, não vamos relaxar o uso de máscara, não vamos relaxar a higienização das mãos, né? E isso tudo somado à vacinação em massa vai fazer com que a gente saia desse cenário de colapso, desse cenário trágico, né, que a pandemia está hoje. É isso aí, Doni. É verdade. A vacina é a grande ferramenta que temos hoje, né? E isso é o esperado, né? Quando você utiliza ali de uma investigação epidemiológica o agente etiológico ali se trata de um vírus, né? De um micro-organismo, aí a expectativa é que você, ao mesmo tempo que se identifique protocolos ali paliativos, que melhorem ali o estado clínico das pessoas doentes, principalmente os internados, mas que depois de um certo tempo você consiga dar essa resposta com a geração de vacinas, né? Que, como eu falei, né, acaba sendo ali, ou melhor, como nós dois reconhecemos aqui, acaba sendo uma importante ferramenta, ou talvez a mais importante, no sentido de imunização ativa, né, mesmo que artificial, porque embora no caso do Covid, já com essas variantes, se torna até mais importante do que a própria imunização adquirida natural, porque o indivíduo que tem a Covid, ele pode estar imunizado em relação àquela variante, mas não as demais, né? As outras não. Mas a vacina, por enquanto, ela traz ali uma imunização, gera uma resposta imunológica contra todas até então, as variantes que temos até o momento. Então, acaba sendo, assim, a vacina ainda uma imunização mais abrangente no momento do que o próprio indivíduo que já teve e uma das variantes e que não está imune às demais. Então, por isso também que a Covid precisa se vacinar. Tá? Outra coisa interessante aqui, né, quando eu falei ali da tríade, vacina, prevenção sanitária e mais a questão do governo, aqui no Brasil ainda temos um agravante, né, porque o Covid é 19, mas daí tem muita gente com a cabeça em 22, que são as eleições, né? Mais uma vez, as eleições, que o ano passado foi uma ferramenta ali completamente tóxica do ponto de vista da pandemia, né? Porque foi quando todos os partidos políticos fizeram campanha, né? E aí os que venceram, alguns ainda levaram para o segundo turno, quem venceu ainda comemorou ali em praça pública, e tudo isso aí, e aí depois vem os resultados disso tudo, e esses mesmos governantes pedem à população para colaborar. Só que aí fica complicado, né? Eles já não, de certa forma, a população meio que viu o mau exemplo dado por eles durante a campanha, do pleito eleitoral, e fica difícil depois respeitar e atender também a esses pedidos de alguém de que em determinados momentos também não respeitou. Tanto que tivemos aí, né, alguns políticos, inclusive eleitos, né, ou que no finalzinho da eleição, ou logo após também adquiriu o Covid, e tivemos as perdas, como você até mencionou, a do senador ontem, tá? Então, falando nessa questão ainda da resposta que a ciência dá em relação à produção de fármacos, sejam eles paliativos, sejam eles para uma cura ativa, né, que é a vacina, ou passiva, que é que vamos falar agora do possível soro anti-Covid, né? Então, não se tem falado muito, mas o Butantan, né, fez testes para desenvolver aí um soro anti-Covid, né? Qual a diferença ali do soro para a vacina? A vacina você pega, né, fragmentos, pedaços do agente causador da doença, no caso o Covid, e inocula, né, dentro de um medicamento, que é a vacina, até que o corpo da pessoa que está recebendo a vacina identifique aqueles pedaços do vírus e gere ali anticorpos contra ele. Então, é um processo ativo, embora artificial, mas é o seu corpo que está produzindo aquela defesa. No caso do soro, ele tem uma ação mais rápida, porque o soro, ele, na verdade, ele vai ser um medicamento extraído de quem já teve a doença, e gerou anticorpos contra ele. Então, o soro, ele já basicamente são anticorpos, que ao entrar em contato com o paciente que está doente, a expectativa é que se possa combater o vírus no corpo, a ponto de trazer ali melhoras fisiológicas e bioquímicas que resultem ali na recuperação
clínica do paciente, tá? Então, são essas duas diferenças. Então, por isso que a vacina chama-se imunização ativa, porque é o seu corpo que vai produzir a defesa e que deve ser ingerida antes de você adoecer, tá? Já o soro não. O soro deve ser usado em quem já está doente, porque dentro dele tem a cura, né? Que vai combater o vírus ali que está causando ali a sintomatologia clínica, tá? O Butantan já desenvolveu esses testes, é uma referência, como você já, né, falou, há meses já, dessa referência do Butantan para a geração de vacinas, também é referência para a produção de soros. O que está impedindo agora a utilização são questões burocráticas relacionadas à Anvisa e que parece estar dando mais atenção a um soro que possa estar sendo desenvolvido lá em Israel. Aí, novamente, né, implicações políticas ou não nesse processo aí, mas o ideal é que somar, como você falou, né? Então, por que não, né, agilizar lá o processo de liberação do soro do Butantan e não impediria lá também a liberação do soro lá de Israel, né? O quanto mais, nesse momento, na hora que todos devem se unir para dar uma resposta a essa pandemia, acho que somar não seria negativo, né? Pelo contrário. Tá bom? Então, é uma boa expectativa essa do soro, né? Porque aí seria um tratamento realmente visando a cura, né? Ao contrário dos outros tratamentos que são para suporte e recuperação de sintomas, né? Mas esse aí seria uma possibilidade de atacar diretamente o vírus a partir de anticorpos de pessoas que já tiveram a doença. Outra coisa rapidinho, antes de passar para você, Doni, é a questão de que durante o ano, né, muitas informações novas vão surgindo, existem diversas atualizações, e entre elas o próprio protocolo de atendimento, né? Seja ali na técnica de incubação, seja na técnica de ventilação não invasiva, né? Desenvolvimento de alguns capacetes, mudança ali na posição ali da pessoa que está sendo incubada, todas essas coisas vão sendo atualizadas, né? E aí vão se estabelecendo protocolos mais precisos e mais específicos para a doença em questão, que é o coronavírus. Uma coisa interessante também, que eu lembrei enquanto você falava, né? Você alertava sobre a questão dos leitos, a necessidade de mais vacinas, né? Uma coisa importante também, quando a gente fala da necessidade de vacinas, da necessidade de mais leitos, é também a questão dos recursos humanos, né? A equipe de saúde em si, que está sobrecarregada, que teve perdas, e aí quando a gente fala da questão dos leitos, não é qualquer profissional de saúde, né, que pode agir ali, tem que ser um profissional específico, né, os intensivistas, que são eles que são preparados para manuseio de processo de entubamento, essas coisas todas. Então, a gente fala muito, o governo fala muito em leitos, aumentou leitos, fez hospitais de campanha, mas tem que ver se de maneira proporcional ao aumento desses leitos de UTI, está havendo um aumento também no recurso humano, porque não adianta, né, você criar ali um leito específico para a Covid e você não ter um intensivista para o processo de intubação e outros demais. É como você criar ali um Fórmula 1, um caça, e você não ter o piloto para fazer isso. Tá? No mais, o que mais a gente pode falar aqui? Sim, antes de passar para você, eu sei que você também vai falar disso, a questão da cronificação dos sintomas. É uma atualização que está entre as mais importantes. Né? E é algo que, sobre cronificação de sintomas relacionados a uma doença, não tem jeito. É algo que só vai ser observado e percebido no decorrer do tempo. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui dos casos novos, né, vinculado às novas variantes, um crescimento na faixa etária mais jovem, nós também estamos acompanhando informações sobre o Covid referente ao que aconteceu um ano após as pessoas que tiveram esse Covid no ano passado. Então, temos os casos agudos, que são os que estão internados e com sintomas agora, e temos os casos crônicos, aqueles que se curaram dos sintomas mais clássicos, mas ficaram com alguma sequela, né? Daí o termo cronificação, algo que está durando no tempo, né? Que ela melhorou da doença, mas alguns sintomas continuaram. E dois sintomas que chamam muita atenção é o prejuízo respiratório, na musculatura respiratória, a ponto de algumas pessoas terem que fazer ali fisioterapia para reaprenderem
a respirar mecanicamente, tá? E a questão do prejuízo cognitivo, pessoas que ficaram com falhas mesmo, lapsos de memória, e estão precisando de algum tipo de assistência neuropsicológica para ir reaprendendo a memorizar. Tá? No mais, acho que, Doni, fica à vontade aí, eu sei que você também quer falar um pouquinho sobre isso, tá? Fica à vontade para falar. Com você agora. Realmente, essa questão das sequelas das pessoas que tiveram coronavírus e estão com sequelas é algo também que está sendo bastante discutido. A gente teve ali até casos estranhos de pessoas que perderam o olfato, ficaram um tempo maior do que o normal sem recuperar o olfato, e quando o olfato voltou um olfato modificado, né? Um olfato onde até mesmo os cheiros que antes eram agradáveis ficaram insuportáveis, ficaram desagradáveis. Então é como se as células nervosas tivessem se reconstruído e se reconstruído de maneira errada. O termo para esse tipo de sequela é parosmia. Quem quiser aí dar uma pesquisada na internet, é algo que também tem acontecido, essas sequelas pós-Covid, né? Então é algo preocupante para a gente se precaver ao máximo e não pegar a doença, né? Mesmo pessoas jovens, pessoas que não estão no grupo de risco, se precaver para não pegar a doença, para não poder ter sequelas pós-Covid, né? Que é algo preocupante também. O soro anti-Covid realmente seria uma coisa muito útil, né? Para combater diretamente a doença, né? Seria um tratamento de ataque mesmo ao vírus, então seria muito importante. A questão que você falou da capacitação das equipes para tratar o coronavírus, é como você falou, não é só abrir leito, não é só colocar o ventilador, que o aparelho vai funcionar sozinho, tem que ter ali um profissional habilitado para trabalhar com o aparelho da maneira correta, extrair o máximo daquele aparelho, regular a quantidade de oxigênio que vai passar para a pessoa, decidir em qual momento é melhor entubar, porque se você adiar demais a intubação, é um problema. Se você fazer a intubação muito antes, também é outro problema. Decidir quando que você vai tirar da intubação. Inclusive, vou alertar aqui para um dado preocupante, que teve um estudo recente que foi divulgado na BBC Brasil, onde mostrou que aqui no Brasil a gente está com taxa de 80% das pessoas que são internadas morrem, vêm a óbito, que é algo que está destoando da taxa mundial, que está em torno de 50%. Então, aqui no Brasil, no ano de 2020, que foi o que esse estudo relatou, 80% das pessoas que foram entubadas vieram a óbito. E o que chama atenção é que essa taxa diferiu de estado para estado. Infelizmente, os estados Norte e Nordeste foram os que apresentaram uma taxa pior, a taxa mais alta de mortos após a intubação. E a gente vê algo totalmente discrepante, como hospitais de referência, como o Hospital Albert Einstein, o Emílio Ribas e o Hospital das Clínicas, eles tiveram taxa de 35 a 45% de pessoas que foram internadas e que morreram. Então você vê como a equipe profissional, os recursos necessários para se entubar da maneira correta, acompanhar o paciente da maneira correta, são totalmente essenciais para a gente reduzir a mortalidade, né? Então, teria que estar havendo um treinamento de equipes para esse tipo de atividade. A questão do colapso também é uma coisa que aumenta a mortalidade, porque tem gente que morre na fila de espera, tem profissionais que não são intensivistas, que estão sendo realocados para a área de intensivista. Então, falta de treinamento, o colapso é uma situação que prejudica muito, que começa a ter improviso, começa a ter falta de oxigênio. Então, realmente são vários fatores que fazem com que a mortalidade aumente, né? Então, é realmente algo a se levar em consideração. É isso aí, Doni. É uma coisa importante também, né? Diante, muita informação que a gente tem para atualizar, que aí dá para a gente fazer isso no próximo, né? Já que já está na hora ali de você abordar o perfil epidemiológico atual nas duas regiões, que é a questão do. Já fica até o compromisso da gente falar sobre isso no próximo,
que é a questão da dúvida. E aí, essas novas variantes estão relacionadas com a maior mortalidade ou não? Quando se fala de saúde, como eu falei, mais uma vez, é algo multifatorial, tem que ter muito cuidado, porque aí são vários determinantes influenciando, né? E você deu um bom exemplo agora aí de determinantes que precisam ser identificados, determinantes extras Covid, que estão causando essa diferença muito acentuada de uma maior mortalidade em 80% na média nacional, e sendo que tem hospitais de referência que essa mortalidade para quem está sendo entubado está caindo muito para 35%. Então, são determinantes que compõem esse universo de múltiplos fatores que interferem sobre a doença. Então, o que é que temos de fato? Surgiram novas variantes, e que nesse momento temos uma maior quantidade de casos, internamentos e mortalidades relacionados com pessoas mais jovens. Mas daí não dá para fazer o que a mídia faz, né? De dizer, pronto, é relacionado à variante e pronto. Não, porque às vezes a mídia está muito relacionada. Ela não tem aquele comprometimento com a ciência, né? Ela tem comprometimento com o Ibope, com o furo de notícias. Mas na saúde coletiva, né? E nós que somos biólogos, não é assim que a gente vê as coisas. Então, o que nós temos, o que se tem aí, é que se investigar quais são os determinantes que estão fazendo com que, nesse momento, que surgiram novas variantes, estejam aumentando muito ali o agravamento e a mortalidade de pessoas mais jovens, porque tem outros determinantes. Por exemplo, esse agravamento aconteceu após um ano de pandemia. E esses jovens, né, esses adultos jovens considerados pela mídia como saudáveis, o que é que eles fizeram durante esse ano de pandemia? Eles ficaram sedentários? Que tipo de alimentação eles tiveram? Eles tiveram contato ali com o sol? Como é que estavam os níveis de vitamina D, vitamina C? Né? Usaram muitas drogas, usaram muitos medicamentos. Então, tinha outros fatores, porque o que a gente tem que se investigar é se essa virulência que está levando a essa mortalidade num público mais jovem está relacionado com as novas variantes ou as condições de vida que eles tiveram durante um ano de pandemia está sendo mais impactante, né? Só para vocês terem uma ideia de como muitos influenciadores ou determinantes podem ali influenciar o perfil epidemiológico de uma doença. Isso a nível interpopulacional, mas a nível intra. Então, por isso que Doni citou que dentro do Brasil mesmo existe uma discrepância nacional quanto a essa mortalidade de pacientes intubados. Bom, então, feliz por estar de volta aqui na gravação do Papo de Biólogos, né? Importante por ser o primeiro do nosso segundo ano, né? Quando eu e Donis começamos, a gente não imaginou que se estenderia tanto tempo com a questão da pandemia, né? Mas aos poucos o Papo de Biólogos, que é também para falar sobre diversos outros assuntos da biologia, meio que foi se moldando e ganhando muito a cara aqui da pandemia, e hoje não dá para falar de Papo de Biólogos sem a questão do SARS-CoV-2, coronavírus, como queiram chamar, né? Mas é muito bom contar novamente com a parceria de Adonis, né? E acredito que ele também esteja feliz pelo retorno aqui do programa. Claro, né, que o momento que a gente queria estar em relação à pandemia era outro, mas, de certa forma, do ponto de vista técnico, né, com a nossa formação biológica, já era algo que eu e Doni já prevíamos, já imaginávamos que esse 2021 estaria assim, né, infelizmente, do ponto de vista da pandemia. Tá? Mas estaremos sempre aqui atualizando, trazendo mais informações, tanto que no próximo programa eu estava conversando com o Doni para a gente trazer algumas coisas mais sobre a questão da melatonina e da testosterona, que são dois hormônios que os estudos mostram que protegem contra agravamento ali do Covid, principalmente a questão do pulmão, né? E também trazer uma coisa interessante, que as pessoas de sangue tipo A estão mais susceptíveis, tem explicação para isso, a agravamentos e complicações do coronavírus. Então já é um tema que futuramente a gente vai trazer, tá? Possivelmente no próximo episódio, tá bom? Então, Adonis, agora é com você, tá? Dá o seu boa noite aí e as suas conclusões, tá? Fica à vontade. Realmente foi bem gratificante voltar a apresentar aqui o programa, né? A gente ficou esse tempo parado aí, mas agora a gente voltou. Como já você falou, infelizmente não tem como fugir do tema pandemia. Então a gente vai estar dando enfoque aqui à pandemia, às informações novas que vão surgindo,
Como eu falei, a gente espera que a vacinação agora no mês de abril e maio deslanche, né? A gente vai ter aí mais doses, mais vacinas. A gente espera que a situação melhore. E a gente vai estar aqui sempre trazendo para vocês temas da biologia. E nesse momento de pandemia, né? Dando especial atenção a isso. Então, queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo. Pedir que vocês se inscrevam no canal, né? Deixa o gostei aqui se gostou do vídeo também. E continuem seguindo a gente para mais vídeos sobre o assunto. Então é isso. Boa noite para vocês e até a próxima.